Bom, agora nós vamos ver literatura sobre o movimento romantismo. Então, o romantismo, ele foi um movimento que surgiu na Europa no século XVIII e durou até meados do século XIX. Ele influenciou vários âmbitos, como literatura, pintura, música, arquitetura. O romantismo, ele se caracterizou porque ele tinha ênfase nas emoções, no individualismo, então em cada pessoa, e exaltação da natureza. Esse período romântico ele foi marcado também pela rejeição aos preceitos da ordem, harmonia e balanço, características do classicismo. Então, lá no classicismo, tudo era. Eu tinha uma regra para a escrita, que seria aquela a alcançar uma forma perfeita de escrita. E isso no romantismo não houve mais. Para os românticos, o foco era a subjetividade de cada indivíduo. Então, é sempre o pessoal. Cada pessoa a sua visão. Então, tem o irracional, o imaginário, o espontâneo e transcendental. Lá no classicismo, que a gente já viu, só para lembrar, uma estética literária do século XVI, um movimento cultural amplo denominado Renascimento. Então, o Renascimento influenciou. Foi quando houve a quebra com a igreja e o homem ficou no centro de tudo, colocando como ênfase, em primeiro lugar, a razão. Então, tinha antropocentrismo, homem no centro de tudo, racionalização, racionalismo. Então, coloco a razão. Então, aqui, só para vocês verem as diferenças. Então, o classicismo segue um padrão clássico. O romantismo não tem. Classicismo universal, o romantismo é individual. No classicismo, impessoal e objetivo. No romantismo, pessoal e subjetivo. Então, o objetivo, que é algo que seria no geral, com relação a todos, e no romantismo subjetivo, depende de cada pessoa. No classicismo eu tinha a antiguidade clássica, no romantismo eu volto para a época da Idade Média. No classicismo eu tinha o paganismo, onde tinha as histórias sobre os seres mitológicos, e no romantismo eu volto lá para o cristianismo. No classicismo, inteligência, no romantismo, imaginação. No classicismo era razão, no romantismo, sensibilidade. No classicismo, erudição, no romantismo, folclore. Então, o que é erudito? Tudo aquilo que faz relação às artes de autores, pintores que estudaram técnicas para fazer aquilo lá. E no romantismo aqui eu volto para o folclore, então para as histórias de cada lugar, do folclore, da cultura. Classicismo, disciplina, romantismo, libertação. Classicismo, imagem racional do homem e da mulher. O romantismo tem uma imagem sentimental e subjetiva do homem e da mulher. No classicismo, perfeccionismo da forma e romantismo versos livres. Então, não tenho mais que alcançar uma forma perfeita de escrita. Eu tenho os versos livres. Características do romantismo. Então, eu tenho individualismo e subjetivismo. Então, aqui eu dou ênfase para os sentimentos e emoções, e o autor vai escrever sobre o seu ponto de vista, sua individualidade e seu subjetivo. Então, individualidade. Doutrina que preconiza a importância e o valor da pessoa e procura diminuir o papel da tradição e a autoridade como fatores determinantes do pensamento da ação. Então, esse individualismo eu vou colocar a minha opinião ou o meu individual como o primeiro a ser colocado. Subjetivismo. Tendência para a subjetivação, para considerar todas as coisas sob uma ótica pessoal. Qualquer doutrina ou teoria que prioriza os elementos subjetivos da experiência, negando seu aspecto objetivo. Então, subjetivismo também é aquilo ali. Ótica pessoal. Então, vai depender de cada pessoa. Subjetivo, que exprime ou manifesta apenas ideias ou preferências da própria pessoa. Então, aqui tudo vai ser individual. Individual, vai aparecer isso, individual. Então, tudo que é subjetivo, tudo que é individualismo, é sempre individual, de cada pessoa. A valorização das emoções e sentidos. Então, antes no classicismo, eu tinha a valorização da razão. Então, aqui no romantismo, eu volto. Eu vou valorizar as emoções, todos os sentidos, que são importantes. E aqui no romantismo, as emoções e os sentidos, eles também são importantes para a formação do raciocínio do ser.
Exaltação da natureza. Então, essa natureza, para os românticos, os autores românticos, é uma força transcendental. Então, quer dizer, para eles é como se a natureza fosse um espírito, algo assim que tem vida e que seria algo transcendental, então que transcende a tudo que existe aqui para o ser humano. Rebeldia e idealismo. Então, esse romantismo, ele queria quebrar essas regras do mundo moderno, que dizia que limitava o crescimento pessoal, político ou artístico das pessoas. Então, eles retratavam nas obras como heróis rebeldes. Então, eles estavam sempre à margem da sociedade e eles queriam utilizar o seu trabalho para fazer crítica à sociedade. Foco na imaginação. Então, esses pensadores e artistas românticos, eles se utilizavam da imaginação na produção das obras. Então, o objetivo não era descrever o mundo tal como ele era, não era descrever a realidade, mas sim como esse mundo poderia ser. Então, utilizava da imaginação para escrever sobre o mundo. Então, esses artistas, eles davam muita importância para o instinto, emoção, intuição. Só que isso, mesmo que eu utilizasse muito da imaginação e da intuição, eu não me afastava totalmente da razão e da lógica. Eu casava essas duas coisas. A razão, ela vinha junto com a emoção. Liberdade de criação e de expressão. Então, essas obras, eles têm o objetivo de retratar o eu. Então, retratava e valorizava o indivíduo. Então, cada obra iria ser completamente diferente. Então, a liberdade de criação de cada autor. Nacionalismo. Então, dentro desse nacionalismo, as obras elas exaltavam os heróis nacionais. Então, eles resgatavam o passado. No romantismo, na Europa, resgatava o passado lá na época medieval. No Brasil, resgatava o passado, a história que aconteceu. Então, sempre resgatava o passado para falar sobre os heróis da nação. Valorização da pátria. E eu tenho um poeta clássico do romantismo aqui no Brasil, Gonçalves Dias. Quando ele estava em Portugal, ele escreveu a Canção do Exílio. Essa poesia a gente já viu lá em Intertextualidade. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esse poema aqui, ele tem a valorização da pátria. Religiosidade. Então, o romantismo, junto com o iluminismo, ele resgatou essa religiosidade. Então, lá no racionalismo, o classicismo, a religião era uma inimiga. Aqui no romantismo, ela exalta o cristianismo. Essa religião ela serve como consolo para as frustrações que o ser humano sente na vida real. Aí eu tenho o pessimismo, que essa é uma característica muito importante do romantismo. Então, esses autores, eles sempre se deparam com a impossibilidade de realizar o desejo do seu eu. Então, ele como ser humano, ele acaba vendo que ele não consegue fazer tudo o que ele deseja fazer. Por isso ele se sente agoniado, angustiado, ele se sente desesperado, sozinho, tem uma tristeza muito profunda, frustração. E aí, todos esses sentimentos, estar de espírito de se sentir tão mal, melancolia, desespero, frustração, tristeza, é conhecida como mal do século, e é o pessimismo. Então, muitas obras românticas, eles encontravam algumas saídas para essa tristeza e angústia que era muito grande. Então, esses escapes eram dois: morte. Na verdade, no Brasil acabou sendo dois, mas aqui poderia ser morte ou suicídio. Normalmente, no final dos livros, o, o autor o personagem da obra, ele acabava se matando, ou ele fugia para a natureza, ou ele tentava exaltar a pátria, como forma também de fugir. Aqui eu tenho o escapismo, que é a fuga da realidade. Então, esse personagem ele está numa realidade e que ele não consegue suportar. E aí ele sente uma frustração muito grande. Então, essa fuga da realidade são caminhos que ele consegue
para fugir disso. Então, nessa época aqui do contexto histórico, estava acontecendo a Revolução Francesa. Então, houve muitas mudanças na sociedade. Então, esse personagem, ele precisa, sente necessidade de escapar daquela realidade que ele não aguenta. Então, essa fuga, ela acontece por meio da morte, suicídio, ou ele busca também um mundo utópico. Então, um mundo perfeito. Ele cria um mundo perfeito e tenta fugir para isso. O idealismo, que é uma versão idealizada do mundo, não uma não, o personagem, o autor, ele pensa no mundo que não é o real, que é o mundo que ele inventa. Então essa realidade é desesperadora para esse autor. Então ele cria ali na pátria, na mulher ou no amor que não são vistos da forma real, e sim as formas que são criadas, ele vê uma forma de escape. A pátria, que é a nação, ela é sempre perfeita, nunca tem defeitos. A mulher ela é vista como virgem, frágil, bela e submissa, e também inatingível. Então, o homem, ele, o personagem, ele ama aquela mulher, mas ele ama de uma forma que ele nunca vai conseguir ficar com ela. Então, esse amor, ele é espiritual, não carnal. Então, ele é mais o amor que é um amor puro. E normalmente ele é inalcançável, que ele nunca vai conseguir ficar com a mulher, e isso causa muito sofrimento pro personagem. Então aqui estava acontecendo, contexto histórico. Era das revoluções, onde ocorreu diversas transformações políticas, principalmente Revolução Industrial e Revolução Francesa. Então, essas revoluções elas causaram influência, né, nas algumas características, como idealismo e rebeldia, foram marcantes do romantismo. Também o escapismo e o subjetivismo, que valorizavam os sentimentos mais individuais do que os sentimentos coletivos, por causa dessa situação com a situação social, que eles não se sentiam bem com isso. Aí eu tenho as gerações do romantismo. Então, esse romantismo, ele se expressou de diversas formas diferentes ao longo do tempo. Então, eles são divididos em 3 gerações. A primeira geração do romantismo, os autores eles ainda tinham características do movimento do classicismo. Então, eles acabavam seguindo algumas regras de produção de como era no classicismo. A segunda geração do romantismo, ele é conhecido como ultrarromântico. As características são exagero, subjetivismo, a emoção, que é onde eu tenho o escapismo, tenho a solidão, agonia. Então, menções de tédio e desejo de morte sempre aparecem nessas obras. E Mal do Século tem um grande papel de destaque aqui. A terceira geração do romantismo é o período final da produção romântica. E já começa a aparecer algumas características do movimento realista, que é o próximo movimento literário. Então, esses debates sociais e políticos, eles começam a aparecer mais nas produções literárias. O romantismo no Brasil. No Brasil, o romantismo ele chegou no início do século XIX, mas aqui ele encontrou um contexto histórico diferente. Por isso, essa literatura aqui no Brasil começou a apresentar características diferentes do que na Europa. Na Europa, o passado histórico eram as histórias medievais. Aqui, o passado histórico que era resgatado eram os nossos ancestrais, os índios, indígenas. Então, a literatura romântica brasileira, ela foi marcada pelo indianismo, culto à fauna e flora. Então, o que é isso? Então, o autor, ele resgatava essas histórias e colocava o índio como um herói nacional. E aí, culto, vegetação, os animais do Brasil. Então, aqui está presente o regionalismo, que os autores se concentram em personagens que retratam o brasileiro mesmo. Então, essa literatura retrata também lutas políticas e sociais. Então, movimento abolicionista, sentimentos liberais e o poder agrário.
Aqui no contexto histórico, o que estava acontecendo? Depois do grito da independência de 1822, surge uma nova mentalidade no povo brasileiro, que deseja reforçar a nova realidade, negando tudo que tinha origem da cultura portuguesa. Então, o Brasil ele tinha acabado de ser declarado independente, então ele desejava criar algo próprio, da sua cultura própria, esquecer tudo que tinha relação com a cultura portuguesa. Então, também o país atravessava um momento de reformas políticas. E aí, nessa construção da nova nação, existia grande destaque para o nacionalismo, valorização da pátria. Então, o início do romantismo no Brasil foi o livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Eu tenho as características do romantismo aqui no Brasil. Rompimento com a cultura precedente, a escola literária do arcadismo. Então, a gente viu lá na literatura, no semestre passado, barroco e arcadismo. O arcadismo é aquele que é, resgatava e valorizava a vida no campo, a vida bucólica. Então, esse romantismo ele quebrava com isso também. A subjetividade e valorização das expressões dos sentimentos e manifestações do eu. Então, aqui eu já tenho subjetividade, individualismo, valorização do sentimento do indivíduo. Arte voltada para o povo, surgimento de um público consumidor da cultura. Então, aqui, essa literatura era voltada para o povo. Então, o povo ele se utilizava dessas literaturas. Liberdade e originalidade. Então aqui não existia uma regra fixa. Então o autor ele tinha liberdade para a criação. Idealização da mulher, muitas vezes combinando no amor platônico. O amor platônico é isso, é aquele amor que existe o amor, existe a paixão, mas esse casal ele nunca vai chegar a ficar junto. O indianismo, que o índio é apresentado como herói. Evasão ao escape, o escapismo do mundo real. Então, assim, é aquela história que o personagem ele ficava tão desesperado com a realidade dele que ele tinha a fuga, que ou ele se matava ou ele fugia lá para o mundo utópico que ele havia criado. Patriotismo, que tem expressões do nacionalismo. Então aqui existe o ufanismo, que é um patriotismo exacerbado, é um patriotismo muito exagerado. Então ele é chamado de ufanismo. A religiosidade, que o escritor poeta sustenta como resposta para insegurança e incerteza. Então, quando ele está inseguro, quando ele não sabe o que fazer, ele vai lá e se sustenta na religião. Exaltação da natureza. Aí tem a fase do romantismo no Brasil, que foi um pouquinho diferente. Também foi dividido em 3 gerações. Esse movimento foi o primeiro a começar a fazer uma literatura nacional brasileira, porque até antes do romantismo, a literatura ela vinha da Europa e era feita da mesma maneira. Com o romantismo, os autores quiseram criar algo brasileiro mesmo e não somente copiar os movimentos dos outros países. Aqui na primeira geração, o romantismo na primeira geração estava ligado ao ufanismo, que era aquele patriotismo exagerado, porque o país tinha acabado de se tornar independente. Aí outra temática muito explorada é o indianismo, onde eu coloco o índio como herói nacional e coloco esse índio como elemento de ligação entre pátria e natureza. Então a natureza está ligada à pátria. Então tem um trecho do poema Ijuca Pirama de Gonçalves Dias, que é nessa época. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante. Guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Então aqui ele coloca o índio como um herói e sempre como essa imagem de guerreiro. Na segunda geração, tem a segunda geração do romantismo, que é conhecido também como o mal do século, e recebeu a influência do Lord Byron.
Então, tenho melancolia, pessimismo, medo, sofrimento e os vícios são temas que são muito abordados nessas produções. Tenho a fuga da realidade, que se apresenta como saudosismo à infância. O que é isso? Então, esses autores eles voltam às memórias da infância, como fuga da realidade. Então, exaltação da morte, pode cometer o suicídio, se matar, e medo do amor. Também essa época é conhecida como ultra romantismo. Nessa fase, o movimento romântico, eles não tinham tanta afinidade com o nacionalismo, então aqui já não exaltava a pátria, mas aqui o foco era o pessimismo mesmo. Então teve valorização dos sentimentos, grande valorização dos sentimentos chegava a ser até um egoísmo. A mulher, que era vista como uma mulher inatingível, perfeita, pura, ela agora é vista de forma diferente. Então agora o poeta ele demonstra sensualidade com relação à mulher. Então ele sugere que ele tem desejos sexuais com essa mulher. Por exemplo, na poesia Visões da Noite de Fagundes Varela. Visões da noite, passai tristes fantasmas. O que é feito das mulheres que amei, gentis e puras? Umas devoram negras amarguras, repousam outras em marmóreo leito, outras no encalço de fatal proveito. Buscam à noite as saturnais escuras, onde empenhando as murchas formosuras, ao demônio do ouro rendem preito. Todas sem mais amor, sem mais paixões, mais uma fibra trêmula e sentida, mais um leve calor nos corações, pálidas sombras de ilusão perdida. Minha alma está deserta de emoções. Passai, passai. Não me poupeis a vida. Então, aquele que fala, o que é feito das mulheres que amei, gentis e puras. Então, como se essa visão da mulher pura ela tivesse acabado. Terceira geração, entre 1870 e 1881, ela é conhecida também como geração condoeira, com relação ao condor, que é uma águia. Simbolizava, nessa etapa, os poetas tinham alcançado uma liberdade para produzir. Então, o Brasil, nessa época, eles estavam vivendo pensamentos em favor do Brasil republicano, com o fim da monarquia, e também um abolicionismo com o final da escravidão. O nacionalismo brasileiro ele deixou de ser representado apenas pela cultura europeia e indígena, e também agora tem o reconhecimento da identidade negra. O romantismo da terceira geração, ele denunciava as condições de trabalho dos escravos, a realidade social e econômica do país, e também a mulher foi vista de uma outra maneira. Então agora, ela deixou de ser vista como algo puro, ela deixou de ser apenas sensual, e agora o autor tem uma relação erótica e deseja a consumação do amor. Então, Castro Alves ele foi um dos principais autores do romantismo no Brasil na terceira geração, porque ele denunciava a escravidão. Então, ele foi conhecido como um poeta dos escravos. Então, ele escreveu alguns poemas como Navio Negreiro. Ele diz: Era o sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães, outras moças mas nuas e espantadas, num turbilhão de aspectos arrastadas, em ânsia e mágoa vãs, e ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouve-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais, presa nos elos de uma só cadeia. A multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando geme e ri. Então aqui nesse poema, ele fala sobre o navio negreiro mesmo, como que esses escravos eram trazidos. Principais autores do romantismo no Brasil: Gonçalves de Magalhães, que trouxe o romantismo para o Brasil, Gonçalves Dias
que foi um poeta indianista nacionalista na primeira geração. Álvares de Azevedo, que ele representou a segunda fase do romantismo. Ele escreveu diversos livros. Casimiro de Abreu, que também apresentava subjetivismo exacerbado, grande melancolia. Castro Alves, que foi um poeta muito conhecido na terceira geração, foi o poeta dos escravos, e ele contribuiu com a denúncia em relação a como os escravos eram tratados. José de Alencar foi um dos principais escritores de prosa no romantismo, da primeira geração. Machado de Assis, ele pertenceu ao final do romantismo, porque as obras dele tinham muitas características do realismo, que foi o movimento literário que veio após o romantismo. Isso.